é isso. Eu acredito que, mais uma vez, o Reginaldo nos dá um quadro dessa situação, mas eu gostaria de destacar, Reginaldo, um aspecto que é muito importante e que nós, quantas vezes conversamos com tantos outros companheiros, né? E é importante dialogar aqui com todos os que venham a assistir, que estejam assistindo e que venham a assistir essa nossa live, nessa nossa pequena conversa aqui. Considerando assim essa tua experiência tão rica das lutas, por um sindicalismo de luta, como é o título que colocamos para essa conversa aqui, tá? Com essa tua experiência, inclusive como presidente da nova central sindical, quais são os principais desafios, Reginaldo, que você considera hoje e para o futuro dos trabalhadores e na representação dos trabalhadores no Brasil? Os trabalhadores em geral, e aí estão incluídos também os trabalhadores da mineração, que inclui os operários, mas inclui também os profissionais que lá estejam, técnicos, engenheiros, geólogos e tal. Como que você vê os desafios que se colocam hoje, tá, para os trabalhadores e suas representações? Como você vê isso? É a tua palavra. Cláudio, eu diria, né, eu tenho dito de modo continuado que o primeiro ponto que o movimento sindical precisa reconhecer, e a classe trabalhadora também precisa reconhecer isso, né? Porque hoje é muito fácil quando setores empresariais, a grande mídia, os entes políticos, o judiciário e até dirigentes sindicais passam a dizer que o trabalho não é o centro, né? Então, manter viva a centralidade do trabalho como determinante para a nossa ação é fundamental. O trabalho é um determinante civilizatório, né? Então, quando a gente não consegue enxergar que é o trabalho que transforma efetivamente todo o processo, né, a partir da natureza, da sociedade e do próprio indivíduo que o exerce, há um erro. Há um erro. E aí compromete a própria ação sindical. A ação sindical que não tem o trabalho como centro efetivo, automaticamente não tem o trabalho como possibilidade real de um direito social. O trabalho, ele é um direito não social, mas também, não só social, mas também fundamental à sociedade e ao ser humano em sua essência, né? Não existe a palavra cidadão ou cidadania sem a presença do trabalho, né? O trabalho ele tem que ser um condicionante de saúde efetiva. Qual saúde? Física e mental, né? O trabalho como esse condicionante é fundamental, né? E o trabalho, para ser esses dois condicionantes, ele precisa ser também condicionante de renda, né? Se você elimina a centralidade do trabalho, você elimina a possibilidade, inclusive, de você buscar a renda como um determinante de sobrevivência humana. É a renda que é um pressuposto que pode combater as mazelas da desigualdade, né? Que pode combater a iniquidade do que representa a injustiça na sociedade, né? Então, você tem um determinante fundamental da justiça, que é a renda, né? O próprio Marx já dizia, você não tem que buscar efetivamente no espaço do judiciário a composição da justiça, mas sim combater a desigualdade. E a desigualdade é no polo do quê? Da valorização do sujeito que trabalha, né? E hoje tudo que se coloca é fazer com que o trabalhador não sinta prazer na realização do trabalho, né? Se o trabalho não é fonte de prazer na sua essência, não é fonte de prazer. Não, o trabalho não tem que ser essa coisa lúdica, mas ele tem que ser um exercício prazeroso, né? Em que o sujeito se sinta realizando. A mulher e o homem que exerce o papel do trabalho se sinta realizado ao exercê-lo, né? Então, a gente percebe que isto enfraquece outra coisa que é determinante para o trabalho, que é a oportunidade que a pessoa tem, a mulher e o homem têm, de se desenvolver a sua capacidade, o seu talento, né? O conhecimento que ela conseguiu adquirir ao longo da sua vida, é no trabalho que ela vai ver isso sendo realizado. Então,
se você coloca isso de modo efetivo, o trabalho vai ser outro determinante, socialização. A gente não percebe mais valorização do trabalho como um agente de socialização. Há uma desconstrução, esta coisa da individualidade perpassando a lógica do trabalho, anulando a presença de um com o outro, né? De uma com a outra, ou de uma e de um, né, juntos. Então, você vai perceber muito claramente isto como sendo um grande desafio. Mas o outro desafio fundamental, Cláudio, eu vou me resumir aqui a 3 desafios fundamentais, né? São muitos desafios, a gente poderia elencar diversos, mas aqui é fundamental que a gente não esqueça do poder político sindical, né? Eu já falei isso com você uma vez, já falei isso também em algumas ocasiões, lembrando o nosso saudoso Sérgio Miranda, o deputado Sérgio Miranda, quando ele dizia que o poder na política é a capacidade de influenciar as decisões dos outros, né? Então, nós temos que recuperar essa nossa capacidade. O dirigente sindical precisa ter capacidade de influenciar a sua base. E de que forma? Usando, por exemplo, o canal Mineral para ajudar a influenciar a base, né? E aí é interessante, o Ronald Rocha fala isso, ele diz isso, Ronald, ele diz que é possível que nós passemos a enxergar a política como sendo o movimento superior dos conflitos. A política é o movimento superior dos conflitos sociais, né? E nós estamos, em certa medida, nas ações de conciliação de modo continuado, comprometendo esse papel, né? Esse movimento superior da política, ele é esvaziado, a gente precisa recuperar, né? Não é na convergência que a gente consegue transformação, é divergindo, construindo conflitos reais que já existem, que são as contradições postas, e quando a gente anula essas contradições, fazendo conciliações com aliados e não camaradas, a gente erra na nossa posição. Por isso é fundamental não perder de vista isto, né? E quando a gente perde isso de vista, automaticamente a ação sindical se torna uma ação formal, no momento em que a ação sindical ela adquire uma necessidade de ter ações na informalidade. A ação sindical formal ela representa muito pouco a classe trabalhadora. Nós temos que lembrar que a classe trabalhadora formal representada hoje é em torno de 30% dos trabalhadores que existem no país. Então, o sindicalismo tem que romper essa barreira da ação sindical formal e atuar também no espaço da informalidade. Se a gente for lembrar, e aí é importante a gente lembrar disso, que o movimento sindical, na origem, nós não tínhamos filiados. A nossa ação na origem, ela não tinha recurso, nós não tínhamos estrutura, nós não possuímos, de certa maneira, nenhuma possibilidade efetiva de sobrevivência, e, nem tanto, o movimento sindical se organizou assim, né? E vivemos aquilo que, de certa maneira, se tornou danoso para a ação. Eu tenho insistido em dizer isso, Cláudio, porque eu lembrando, né, do Darcy Ribeiro, que ele fala que prefere a miséria instituinte, originária, à opulência terminal, né? Então, esta contradição, o movimento sindical atingiu um nível de maturidade que passou a anular o seu papel social, porque quando ele atinge esse nível de maturidade, ele se insere na burocracia institucionalizada e cria uma opulência, um poder, né? Tem a estrutura, tem dinheiro, tem leis que o protegem, tem leis que o amarram, que o engessam, mas, em contrapartida, aquela capacidade originária pobre, sem recurso, que aí Darcy Ribeiro vai dizer isso, prefiro a esta miséria, né, a essa opulência terminal, porque o sentido originário foi o que transformou a realidade social, que fez com que a sociedade pudesse ser melhor, né? E a nossa ação, ela perdeu muito esse sentido. E agora nós temos uma nova realidade no mundo do trabalho, que tem muita gente na informalidade. Mais da metade da classe trabalhadora brasileira ou está desempregada, desalentada, ou na informalidade, sem nenhuma proteção, um trabalho sem nenhuma proteção. Ou seja, esse conjunto está desassistido pelo movimento sindical, no momento de altíssima necessidade da nossa presença
atuando para esses trabalhadores, né? É importante a gente não perder de vista esse lado, sabe, Cláudio? É importante para nós, é fundamental. A ação sindical, ela não pode atuar no espaço do egoísmo, né? A gente tem que ter esse sentido do sindicato, essa coisa da justiça juntos, né? Quando a gente pega o sentido originário etimológico da palavra, né? O síndic, que é justiça juntos, só existe quando a gente faz isso na coletividade. E a gente vive esse momento em que, de certa maneira, as grandes entidades sindicais busca uma independência que anula o seu papel social, confunde independência com autonomia, e ao confundir independência com autonomia, acaba não sendo mais independente e nem sendo autônoma. Então, a ação sindical ela precisa, a independência que isola, essa ação sindical que se torna, esse isolamento que se torna uma barreira, retira a autonomia da ação sindical. Então, esta coisa de você ter representação definida, né? Você pode representar sindicatos se você tiver X porcentagem. Isso tem sido um mal para a ação sindical, né? E a gente precisa neutralizar exatamente esse espaço. E, na minha opinião, um outro grande desafio é que para nós ele é fundamental. A gente não pode perder de vista isso de modo algum, Cláudio, que, na minha opinião, né, é aquilo que a gente tem que perceber. O Adhemar Bogo, né, que é um professor aposentado da Federal do Espírito Santo, ele comentava muito isso. Existe futuro na impotência, né? A esquerda impotente, o movimento sindical impotente, há futuro para a impotência? Não existe futuro para a impotência. Ou a gente se torna potente trabalhando naquilo que a gente historicamente sempre foi a referência social, que é subverter a ordem que promove injustiça, subverter a ordem que está estabelecida, promovendo desigualdade. Este é o nosso papel central. Este é o nosso papel central. Então, ele dizia: qual é o futuro da impotência? A resposta foi dada, né? E é muito clara. Ele fala: o futuro da impotência é atrair mais os inimigos, é aproximar de nós os inimigos. Então, o modelo instituído desde 2017 mostrou o calcanhar de Aquiles, o ponto vulnerável da ação sindical, que é a alta dependência de recursos que não sejam do trabalhador, né? Que não precisa lutar para conquistar. E isto é o nosso ponto vulnerável. E a gente vive demonstrando isso o tempo todo. A gente precisa alterar isto, né? Precisa alterar. E isto só existe porque criou-se essa dependência, né? A gente precisa superar essa dependência. E, óbvio, e aí o que tem aniquilado o nosso papel é o fato da gente literalmente ser socialista, e aí é muito interessante, né? Rosa Luxemburgo, quando ela comenta que a realização plena e suprema da democracia só existe em ações de natureza socialista. É na ação social, né? E não é na ação capitalista. Ô, Cláudio, eu insisto em dizer isto. Nós, dirigentes sindicais, buscamos referência de direitos sociais e trabalhistas, não é na estrutura capitalista, não é o capitalismo que oferece direito social. O capitalismo destrói direito social, destrói direito trabalhista, destrói qualquer perspectiva futura. O que garante direito social não é o capitalismo, mas sim a ação de natureza social, portanto, de natureza daquilo que é o bem comum para a sociedade. Nós não podemos negar que somos de esquerda, nós não podemos negar que somos sindicalistas, não podemos negar que somos camaradas, não podemos fazer isso, né? E quando a gente faz isso, a gente se insere, a gente se torna revestido e convertido numa máquina capitalista. É uma burocracia. E aí é muito interessante dizer, né? E para nós é fundamental. A burocracia que aniquila a nossa ação é a burocracia da ordem capitalista. A gente reproduz uma lógica empresarial. Quando nós passamos a adotar a burocracia dentro da estrutura, a gente adota a lógica empresarial capitalista, que é exatamente o que oprime a nossa ação, né? Eu poderia aqui dizer que nós nos tornamos muito obedientes à estrutura capitalista.
Passamos a adotar a competição como instrumento até para poder ter direito à voz num carro de som. Quem pode mais tem direito à voz, quem não pode tem que ficar calado, né? E o Canal Mineral, Cláudio, você, Lorival e todos que constroem o mar, constroem a estrutura do Canal Mineral, têm nos demonstrado que não é isto. O que prevalece é a necessidade de transformação da realidade. E isto não é a burocracia que institui, né? Não é o capitalismo que institui, é quem luta contra esse modelo que institui a possibilidade de dar voz e vez. Daí o meu agradecimento ao Canal Mineral. No final aqui do programa, tá? Eu gostaria de dizer para todos vocês que quem tiver interesse, que se inscreva no Canal Mineral. É importante para dar força a essa proposta, a esse projeto que aqui está, tá? Se inscreva. Nós estamos também no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá? E dê joinha, né, no programa e repasse para outras pessoas escutarem essas ideias, propostas que estão sendo colocadas. Bem, eu agradeço muito ao Reginaldo Inácio por aqui estar e continuaremos juntos nessas lutas que há tantos e tantos anos levamos. Tá? Muito obrigado, Reginaldo. Até a próxima. Tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. Okay. Tamo junto. Tchau, tamo junto.